Olá, olá, minhas estrelinhas! Como passaram a semana? Estou aqui mais uma vez para contar para vocês mais um capítulo do Diário do Pedro. Na semana passada, eu contei, né, a história do capítulo 2 do Diário do Pedro, em que ele se encontra com o mestre dele, o Ramana, né? E ele foi chamado de Maia, pá. Aí ele deu uma despertada, e aí ele foi lá na livraria, encontrou o livro, agora nós vamos para o capítulo 3 do Diário do Pedrinho. É muita aventura esse capítulo, eu vou garantir isso sim para vocês, porque essa história eu conheço, contada pela mãe do Pedrinho. Olha só, acho que vocês estão ficando curiosos, né? Então chega de blá blá blá, que comece a ler o Diário do Pedrinho. Vamos. Olha o meu gatinho, gente. Esse aí é o Jones. Hoje a gente está gravando aqui na casa de baixo. Vamos lá, então. Capítulo 3. Tinha 19 anos quando morri. Nossa, esse capítulo aqui, ó, é cheio de aventura. Vamos lá. Naquela semana estava chovendo torrencialmente, mas mesmo assim estávamos explorando a mãe de todas as cavernas, localizada a 215 metros abaixo do nível do rio, que a escavou e por onde suas águas desciam agora furiosamente. Casa de Pedra era um nome bem apropriado para ela. Seria impossível chegar até a sua gigantesca entrada pelo alto, através da mata, e de lá fazer um rapel para o seu interior por causa da chuva. Abordamos então a caverna pela sua porta dos fundos e montamos nosso acampamento, enquanto entardecia naquela área arenosa de escape do rio. Naquela noite fizemos uma refeição à base de carne de panela, arroz, pão e bebemos um suco de pozinho, com café quente e bolachas de sobremesa. Entraríamos na manhã seguinte pela casa de pedra até alcançar a outra extremidade da caverna. Lá faríamos a escalada até o topo, desceríamos de rapel e retornaríamos para o nosso acampamento ao anoitecer. Simples e objetivo quando se está no auge da forma e juventude. Aquela experiência era pura adrenalina. É por ela que os jovens vivem e é por ela que muitas vezes morrem. Dentro de nossos sacos de dormir, ficamos traçando a estratégia de nossa aventura da manhã seguinte, com a luz da fogueira desenhando nossa sombra de um dia na parede milenar na entrada da caverna. Fiquei observando nossas formas projetadas, imaginando que um dia, vestindo peles, também nos reunimos em volta da caça, protegidos da noite que caía sobre a floresta ancestral. Criaturas efêmeras, impermanentes, transitórias, ilusórias, sonhos de uma sombra, tentando dar sentido à imortalidade de seus espíritos, habitando corpos perenes. Nosso pequeno grupo era composto por apenas 3 exploradores. André, meu amigo dos tempos de escola, e por sinal, o crânio da turma. E quando digo da turma, quero dizer de toda a escola, ou talvez de todas as escolas, e quem sabe, até do mundo inteiro. O rapaz tinha uma facilidade de simplesmente saber as coisas, como se já as conhecesse de outras vidas. E o pior, algumas delas já as sabias antes mesmo que passassem a existir como coisas. Era sempre bom estar a seu lado. André fazia tudo parecer mais simples do que de fato era aos nossos olhos de simples mortais. Quando sabia de alguma coisa que nem sequer imaginávamos, nada falava até ser questionado, e quando antevia algo que nunca descobriríamos,
então apenas sugeria, como uma leve folha que se desprende da árvore anunciando a tempestade. Não foi por acaso que, assim que iniciamos essa aventura, ele comentou displicentemente comigo que a água da caverna estava com seu nível um pouco mais elevado que da primeira vez em que lá estivera há mais de 6 meses. E eu soube muito tempo depois que isso deixou um tanto apreensivo na ocasião, com um pressentimento que, por razões óbvias, sua formação científica nunca lhe permitiria revelar sem as devidas provas materiais. Sandro era outro garoto do grupo. O conhecia muito pouco. Devia ter uns 18 anos, amigo da família de André, e que fora confiado a nós, experientes aventureiros, para fazer a sua primeira incursão no mundo das trilhas inóspitas. O que mal poderia imaginar, assim como nós, era que estávamos prestes a experimentar uma experiência que transformaria toda a nossa vida. Bem, pelo menos a minha. E para fechar o trio, eu, Pedro, dono de boas aventuras e algumas conquistas das quais já podia me orgulhar, assim como, suponho, deveria também me orgulhar do nome composto que me fora confiado por meus pais. Pedra, isso mesmo, Pedro de Pedra, sim, Pedra. Não era um nome como Benedito de Paula ou João de Luca, mas ao invés de um segundo nome próprio, depois do D, que deveria estar lá para juntar os dois nomes, como se um pertencesse ao outro. Havia, sim, ao invés de outro nome, uma pedra no meu caminho. E com essa pedra eu poderia apedrejar ou edificar. E sobre meu sobrenome, eu devo tecer algumas considerações. A primeira é que se tivesse nascido na América, posicionada ao norte do hemisfério, poderia ter virado cantor pop ou ator de cinema com esse nome, Peter Stone, talvez. Imagina a Sharon vivendo por mim, seria simplesmente Sharon de Pedra e nunca teria ficado famosa, não importa o que fizesse. Esse Pedro aí parece ser um pouquinho convencido, né? Vamos lá. Na boca da garotada, Pedro de Pedra virava P de pé, 2 pé, pedreira, pedregulho, pedrinha, quando queriam me humilhar. Pedrita, quando queriam mexer com a minha masculinidade. Pedrão para os amigos, pedreira, quando me fazia de teimoso. Pedro sobre pedra, meio bíblico ou novelesco. La Roca, depois do filme de Balboa e vai por aí. Mas um dia a escola acabou e voltei a ser simplesmente Pedro. Pelo que sei, meu nome surgiu naquele mesmo dia em que nasci, e não antes. Segui o mesmo caminho das crianças índias batizadas de acordo com o tempo. Nuvem cinzenta, ou do acontecimento da época, rio transbordante, ou da forma que possui ao nascer, touro sentado. Tantanka e Otake no original. Orelhas compridas ou águia amarela, se a criança já nascia urinando para cima. Ou se vinha com a cara de choro em noite de lua cheia, coiote tristonho. Ou cavalo louco, se já demonstrava temperamento ao sair da barriga da mãe. Esperneando e dando coices para todos os lados. A qual categoria eu devia pertencer ainda estava por descobrir. Pedro de Pedra. Mas talvez essa casa de pedra guardasse a resposta para a minha pergunta. Enfim, o dia amanheceu e, apesar da chuva persistir, acendemos nossos carburetos, preparamos o restante de nosso equipamento e, deixando apenas nossas mochilas pesadas e sacos de dormir no acampamento base, sumimos para dentro da casa feita de pedra.
Aquelas formações existiam há eras, indiferentes de tudo e de todos, seguindo o ritmo milenar de seu crescimento. Tínhamos a sensação de que quanto mais nos aprofundávamos em suas entranhas, mais voltávamos no tempo. De qualquer forma, o vagabundo iluminado estava certo nesse ponto. Sem saber, aqui nessa caverna, eu estava em meu elemento. Nada mais adequado ao meu nome. A infiltração de água no teto e a correnteza dentro do rio dificultavam o avanço da nossa expedição. Éramos como formigas avançando contra a mangueira de água, com suas galerias gigantescas, ora nadando, ora rastejando por túneis e buracos que desciam para o seu interior. Seguimos sempre com o volume de água avançando contra nós, nos inundando. Esse Pedro gosta de viver perigosamente, hein? Vocês não viram nada ainda. Apesar disso, depois de algumas horas fatigantes, rompendo a correnteza, conseguimos atravessá-la até avistarmos sua entrada principal do outro lado, transformada nesse momento em um gigantesco paredão de água que se precipitava lá do alto para dentro da boca da caverna. Ficamos desanimados. Não seria possível escalar naquelas condições o paredão para depois fazermos nosso rapel. Horas de caminhada, só nos restava retornar pelo caminho de onde viemos. A natureza não estava muito preocupada com todo o nosso esforço. O erro primário que cometemos em nosso regresso para o acampamento, voltando pelo mesmo caminho que fizemos dentro da caverna, foi o de não termos amarrado em nossos corpos os isqueiros para acender os carburetos que constantemente se apagavam com a infiltração da água vinda por cima de nós. E após alguns tombos e escorregões, eles foram levados pelo rio. Agarrado às paredes laterais, avançamos devagar em nosso regresso, agora apenas com as luzes amareladas de nossas lanternas. O cansaço que deveríamos sentir era substituído pela tensão e adrenalina. Qualquer erro, qualquer falha seria o fim. A força d'água que entrava na caverna era tão assustadora que o cânion que a formava ecoava um barulho ensurdecedor. Não tínhamos um ponto seco de abrigo naquele trecho e a água a nos empurrar constantemente. Havia aumentado seu volume além daquilo que podíamos ter calculado. Se enfrentamos a força contrária da água na vinda, agora era ela nada gentil a nos empurrar, como se quisesse nos mostrar o caminho para fora da sua casa. Aquela força bruta corria infinitivamente mais rápida do que o nosso avanço. Permanecer parcialmente dentro dela era uma tarefa extremamente difícil a nos desequilibrar a todo instante no desejo de nos arrastar consigo para a escuridão de seus labirintos. A fúria da correnteza que se espremia para dentro do túnel lembrava uma manada de búfalos desenfreada, arrastando a tudo que estivesse no seu caminho. Firmando os pés na rocha, lutávamos como podíamos contra a correnteza que tentava nos tragar. Sem os carburetos para iluminar, passamos a usar lanternas, sabendo que eram nossa única reserva. Quando uma de nossas preciosas lanternas acabou caindo na corredeira. André, em agonia, jogou-se no rio para resgatá-la. Não sei se também por desespero ou se para não perdê-lo nas águas, mergulhei atrás dele, deixando Sandro, que estava com a última lanterna, agarrado às paredes do cânion. Começamos a ser arrastados sem nenhum controle. Por sorte, André logo conseguiu resgatar a lanterna e se agarrar a uma pedra saliente um pouco mais à frente, do mesmo lado em que havia se jogado. Eu tratei de conseguir fazer o mesmo, no mesmo ponto em que ele segurara.
Enquanto retomávamos o fôlego e Sandro se aproximava de nós, novamente meu pé falseou. Escorreguei e fui levado para longe da segurança das paredes laterais, como se as águas estivessem cobrando seu tributo pelo meu atrevimento de enfrentá-las. Meus amigos me viram passar um turbilhão, de ponta cabeça batendo nas pedras sem ser dragado para o fundo do leite do cânion. André conseguiu me iluminar com a lanterna recuperada até eu dobrar a curva gigante. Então, me perdeu na escuridão. Bonito, né, senhor Pedro? Tomando cuidado para não bater a cabeça em nenhuma pedra submersa e perder os sentidos, tentava me proteger das pancadas, envoltos por aquele barulho ensurdecedor que penetrava todos os poros do meu corpo. Eu tinha conhecimento que logo a corredeira se precipitaria por uma grota funda que já havíamos transposto na vinda, então seria o fim. Tinha 19 anos quando morri. O que aconteceu dali para frente foi simples, mas de uma profundidade arrebatadora. Senti que deveria rapidamente fazer as pazes com a vida e aceitar a morte que estava na minha frente. Sabia que ia morrer. Eu posso dizer que daquele ponto para frente, tudo que eu havia vivido em minha vida juvenil passaria a ser uma antiga memória nebulosa. A realidade esmagadora que estava para experimentar iria guiar a nova vida que estava para se incorporar ao meu velho espírito. A água me puxava para o fundo e às vezes me lançava de volta à tona. Nesse movimento, meus pensamentos eram cristalinos. Para quem olhasse de fora, eu era apenas um boneco atirado à correnteza. Por dentro, eu tinha serenidade. Percebi que naquele momento, viver ou morrer não fazia mais diferença. Então, assim que evoquei o meu velho mestre para entregar-lhe meu espírito, surgiu na minha frente a figura sorridente de Ramana. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, diz o ditado. E enquanto me entregava a Ramana, lembrei-me também do vagabundo iluminado e seus rostos se fundiram em um só. Traga a caverna para dentro do seu coração. Esse foi o seu segundo sinal. E assim, definitivamente senti o rosto sorridente de Ramana aumentar e me envolver completamente. Precisava morrer se quisesse viver. E a natureza fez isso comigo. Olhei a figura gentil do meu mestre e o cumprimentei em pensamento. Ah, velho Ramana, você está aqui. E esta foi minha primeira experiência do outro tempo, enquanto a água me arrastava para o fundo. Até a próxima semana com o capítulo 4. O capítulo 4, nem ir, nem vir. Deve ser continuidade dessa história, né, estrelinhas? Boa semana! Beijo para você!